Tá chovendo. Começou a chover bem na hora que eu comecei a gravar o vídeo, mas bora lá. Se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente quer criar o hábito de leitura bíblica, né? Você quer ser mais disciplinado, uma pessoa que lê a Bíblia constantemente e não fique naquelas ondas, né? De leio muito, leio pouco, às vezes para de ler, às vezes volta a ler. Mas se você veio até aqui, eu sei que você vai sair daqui edificado e pronto para criar uma vida de leitura bíblica que seja realmente eficiente para ti. Aquela leitura que você vai fazer, você vai sentir de fato que está aprendendo sobre Deus, tá? O que eu vou te mostrar aqui são dicas práticas, tá? Eu não estou falando nada aqui espiritual, são coisas práticas que você pode fazer, que você deve fazer a partir de hoje. Fazendo hoje, você vai sentir já muita diferença na questão de disciplina e motivação da leitura bíblica. E detalhe, isso não são coisas que eu, John, estou falando para ti. São coisas que grandes heróis da fé aplicaram na vida deles. Charles Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards, Martinho Lutero. Pessoas que tinham a palavra de Deus, as escrituras sagradas, como algo relevante para a vida deles, algo inegociável. E eles aplicavam coisas, faziam coisas que pra gente parece até bobo, de tão simples que é. E são coisas que eu vou trazer aqui para ti, que eu tenho certeza que vai mudar a tua vida de leitura bíblica, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E você tem que dar essa devida importância para ela. Você não pode tratar a Bíblia como se fosse qualquer livro, né? Um livro de informação, de autoajuda, isso não pode existir, tá? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você tem que enxergar ela dessa forma, certo? Paulo vai falar que toda a escritura ela é apta para o ensino, para a correção, para a disciplina, para a admoestação, para a justiça de Deus. Tudo que você precisar, tudo. Estou falando sério, tudo que você precisar, a Bíblia, ela te responde. Ansiedade, depressão, cura, medo, insegurança, preocupação, eu sei lá, o tanto de coisa que você já deve ter passado e buscado resposta com outras pessoas, com livros, na internet, no chat GPT, eu não sei. Mas tudo, a Bíblia, ela te responde. Você só precisa criar esse hábito precioso de tratar a Bíblia como se fosse a sua regra de fé e prática. Entenda isso, ela é a sua regra de fé e prática. Tudo que você precisa para fortalecer a sua fé, a Bíblia tem, e tudo que você precisa para ter uma vida prática cristã, né, uma vida cristã mais prática, mais viva, mais verdadeira, a Bíblia também te ensina. E aqui a gente vai para as dicas, né, para as coisas práticas. Você deve fazer de fato que vai te ajudar nessa questão. Primeira coisa é ter um horário fixo de leitura, certo? Você tem que tratar a leitura bíblica como se fosse algo inegociável. Não é aquela coisa que você vai fazer ou deixar de fazer a depender de como está a sua situação, a sua correria no dia. Não. Escolhe um horário do seu dia. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, não existe regra, não existe isso, tem que ser à noite, tem que ser de manhã, que a mente está mais fresca, não tem. Tem que ser um horário que você consiga cumprir todos os dias, inegociavelmente. Claro que vai ter uma coisa ou outra, uma vez ou outra que não vai dar, né? Pode acontecer, doença, questão pessoal, não sei. Vai acontecer? Vai. Mas tem que ser um horário que você entenda que quando chegou aquele momento, é você e Deus. Não tem mais ninguém, não tem mais nada. Tem que ser você e Deus, é aquele seu momento de leitura, de aprender aquilo que está escrito na palavra de Deus, e você não pode abrir mão por nada. Por que que a ideia de ter um horário específico para ler a palavra de Deus ela é tão importante? Porque você passa a tratar ela com a sua devida importância, entendeu? Você vai chegar naquele horário, é igual trabalho, faculdade. Se trabalha, você faz faculdade, você vai saber que o horário a ser cumprido é algo inegociável para o seu chefe, para o seu patrão e até mesmo para ti. Você acorda todos os dias para trabalhar porque tem um horário a ser cumprido. Você vai para a sua faculdade, cumpre os seus prazos, entrega seu trabalho, seu TCC, tudo que você faz tem um horário, tem uma meta, tem um dia a ser entregue e você não pode abrir mão disso. Você tem que tratar a Bíblia, a leitura bíblica dessa forma. Vai acontecer de você não querer fazer? Vai. Mas se você não começar de hoje a definir um horário pronto, um horário específico só para você abrir a Bíblia e ler, tá? Essa é a primeira dica que eu estou te dando. Você não vai conseguir ter uma constância, uma disciplina com a leitura. O primeiro segredo da disciplina é esse, é fazer algo todas as vezes, todos os dias, no mesmo horário, inegociavelmente. Se você conseguir definir um horário específico, já vai ser o primeiro passo que você vai dar, né, para conseguir aí criar essa disciplina na leitura bíblica, tá? Segunda coisa, não dependa dos sentimentos, tá? E isso liga primeiramente à dica número 1, que é o seguinte: não adianta você esperar ter vontade de ler a Bíblia. Tem gente que não lê a Bíblia porque acha que eu não estou com vontade de ler a Bíblia e Deus não vai me receber da melhor forma. Não existe isso.
Se você esperar ter vontade para ler a Bíblia, você não vai ler nunca. É igual orar. Se você esperar ter vontade para orar, você não vai orar nunca na sua vida. Pode ser que venha aquele sentimento, aquela vontade, né, aquela disposição. Talvez agora você está sentindo isso, porque se você pesquisou, caiu nesse vídeo, é porque você sente aí um certo interesse nisso. Mas se você esperar por si próprio, a grande maioria das vezes você não vai conseguir. Você vai falhar. Inegociavelmente você vai falhar. Então não dependa dos seus sentimentos. A Bíblia fala... Opa, peraí, caiu. Bora lá. A Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Então... já parte daí, que seu coração ele se engana, e tudo que ele quer fazer parte do princípio de que ele quer satisfazer as suas próprias vontades. E não se esqueça que as suas vontades são pecaminosas. Então, trate os seus sentimentos como se fossem secundários comparado à vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você leia a palavra, que você o conheça, que você o busque pelas escrituras sagradas. E a melhor forma de fazer isso, segundo, né, é ignorar os seus sentimentos. Ignore essa vontade, ignore esse desejo de ler a Bíblia, né? Esqueça, isso não vai aparecer. Então, chegou no horário de você ler, de você ter aquele momento, leia e faça. Ah, não estou com vontade. Leia, estou com vontade. Leia, ah, estou mais ou menos. Leia. Isso é inegociável, tá? Essa é a segunda dica, de não considerar os teus sentimentos e elimina aí essa vontade sua de esperar ter vontade que você não vai ter, beleza? Terceira dica, não faça plano de leitura, tá? Eu sei que é um pouco polêmico, porque muita gente gosta de ler a Bíblia por planos, né? De ler 3, 4 capítulos por dia, 2 capítulos por dia, 1 capítulo, é normal, tudo bem. Tem gente que lê a Bíblia todos os anos dessa forma. Se você consegue fazer isso, faça dessa forma. Mas se você está nesse vídeo é porque você nem um plano de leitura consegue fazer. Então, esqueça plano de leitura. Vai chegar em momentos, determinados dias, que você não vai conseguir ler 2, 3 capítulos e isso vai te frustrar, certo? Porque às vezes vai que o capítulo que você tem que ler é o Salmo 119 e aí você vai ter que tirar ali 10, 15, 20, 30 minutos para ler aquele salmo inteiro e você tem que ter o hábito de ler e entender aquilo que você está lendo. Inclusive vai ser uma das dicas que eu vou te dar. Mas esqueça plano de leitura para início de conversa, tá? A dica nesse caso aqui é não ter plano de leitura, mas ter um tempo definido de leitura. Como assim, João? Ao invés de você ler 3 capítulos por dia, coloca a meta de ler pelo menos 10 minutos por dia, certo? 10 minutos por dia naquele horário que você definiu. É pouco tempo? É pouco tempo, mas a gente está falando de disciplina. E esse tempo não é regra, você pode definir o tempo que para ti é confortável e que você consiga cumprir esse tempo. Mas desde que você cumpra todos os dias esse tempo determinado. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, eu não sei. Tem que ser o tempo que você já definiu para ler a palavra de Deus e entendê-la, buscá-lo de fato ali no que está escrito, entendeu? É o mínimo, entendeu? Então se você colocar ali 20 minutinhos por dia, chegou no seu horário de leitura, você vai abrir a Bíblia, você vai ler a Bíblia por 20 minutos no mínimo. Terminou, passou seus 20 minutos, você pode fechar sua Bíblia e seguir sua vida, né? Faça sua oração, agradeça ao Senhor, obviamente, medite no que está escrito, e depois vai e segue sua vida, né? Ou se você quiser ler mais, tudo bem, não tem problema. Pode ler 30, 1 hora, 2 horas, que Deus abençoe que faça isso. Mas, se você está querendo criar o hábito, tenha o hábito de, no mínimo, um tempo já determinado. Ter esse tempo mínimo é importante porque você vai conseguindo aumentar, né? Você vai conseguindo avançar os níveis. Se você começa ali com 10 minutos, por exemplo, é um tempo curto, Mas para quem está querendo criar o hábito, é excelente. 10 minutos, passa uma semana, um mês, aumenta para 20, depois aumenta para 30, 1 hora, enfim, vai da sua disponibilidade, né? Tem gente que trabalha, estuda, cuida de casa, dos filhos, sustenta a casa, enfim. Tendo um tempo já definido, né, esse tempo cronometrado, é importante porque aí você consegue cumprir de uma forma que seja confortável para ti, beleza? Inclusive, eu quero saber de ti, de que forma que você gosta de ler? Você gosta de ler capítulos por dia, 3, 4 capítulos? Tem gente que gosta de ler assim. Ou você já é aquela pessoa que faz leitura de tempo, leitura cronometrada, tipo, ah não, hoje eu leio 30 minutos por dia para mim é suficiente, tá? Você é esse tipo de pessoa ou você é aquela pessoa que lê o que dá na telha? Eu quero saber, comenta aí no vídeo, coloca aí embaixo, que eu tenho certeza que tem muita gente que faz a mesma coisa que você e você não sabe. Eu hoje gosto de ler como? Eu gosto de ler em tempos. Eu leio hoje 30 minutos. Para mim, 30 minutos por dia, no mínimo, não estou dizendo que é o máximo, não. No mínimo é suficiente para mim, para eu sentir que eu estou ali de fato imersivo na leitura, entendendo o que está escrito. Passou meus 30 minutos,
eu decido se eu vou fazer outra coisa ou se eu continuo lendo. Normalmente eu gosto de escrever, gosto de anotar, gosto de meditar, gosto de orar sobre o texto também, mas é importante ter esse tempo mínimo determinado para te ajudar a criar essa disciplina e essa motivação na leitura bíblica diária, tá? Quarta dica que eu vou te dar é registrar os teus aprendizados, certo? A Bíblia, ela é muito intensa e ela tem muitos detalhes, muitos detalhes. E tem muita coisa que a gente lê que toca a gente profundamente e às vezes a gente esquece do que aquela mensagem nos passou. E a melhor forma que você tem de fazer isso, de deixar isso guardado no teu coração e fixar mais isso também, é deixar registrado, entendeu? Registrar o que você aprendeu, o que você entendeu. Não precisa ser, nossa, um estudo teológico, sistemático, de detalhes, de referências. Não precisa ser isso. Basta escrever aquilo que você entendeu. No princípio criou Deus os céus e a terra, você escreve, Deus criou todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. E pega isso para você meditar, entendeu? Medita ali durante o dia, durante a noite, à tarde, mas registra, cria o hábito de, pode ser escrevendo na Bíblia mesmo, não precisa ser num caderno. Você pega a Bíblia, vai marcando, marca um texto, marca um ponto. Dessa forma você vai registrando e entendendo melhor aquilo que está escrito. A melhor forma que você tem de criar esse hábito, né, de registro é com uma canetinha, um papel e a Bíblia, tá? Faça isso, que eu tenho certeza que a forma com que você vai aprender a absorver aquilo que está escrito vai ser muito mais poderosa mesmo, você vai gostar muito. A quinta dica, ela vai causar um incômodo em algumas pessoas, inclusive se você concordar ou não concordar com ela, deixa ela aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Mas é o seguinte, leia a Bíblia, tá? Leia a Bíblia no papel, não leia a Bíblia no celular, tá? Nem computador, nem iPad, nada do tipo. Pega a Bíblia do jeito tradicional, do jeito que a gente já conhece, da Bíblia mesmo, aquela Bíblia com zíper, né? Aquela Bíblia com a folha fininha, com a letra grande, enfim. Pega a Bíblia e leia, tá? Para você que quer criar o hábito, a disciplina, se você quer criar aquele momento de todos os dias estar fazendo isso, é porque você provavelmente se distrai e não consegue fazer. Então a melhor forma de você criar o hábito da leitura bíblica é ler a Bíblia de fato. Se você deixar para ler a Bíblia no celular, vai acontecer de chegar a mensagem, de se distrair, de criar aquele desejo de estar querendo entrar nas redes sociais, de buscar aquela dopamina barata. Por mais que você diga que desliga a internet, desliga o Wi-Fi, coloca no modo avião, mas ainda assim está muito perto, entendeu? É como se você estivesse aqui lendo a Bíblia de um lado e desse lado aqui tivesse a tela dos Reels, do TikTok passando o tempo inteiro, só te esperando. Então, é importante que você deixe um pouco de lado aqui, ó, o seu celularzinho, coloque de lado, né? Eu vou botar o meu, que o meu tá gravando. Coloque aqui do lado e pegue somente a sua Bíblia, folheie, leia no seu horário, pelo seu tempo que você definiu, com a sua canetinha, e escreva, registre, para que você crie aquele hábito, aquele apreço de fato pela palavra. Por mais que no celular, no computador, no iPad tenha as mesmas palavras, as mesmas traduções, o mesmo texto, ainda assim, para quem quer criar o hábito, a disciplina, não estou dizendo que é regra não é legalismo não, pelo amor de Deus. Tem gente, tem teólogo aí que prega há 20 anos, 30 anos e tudo que ele consegue realmente é ler a Bíblia no iPad, porque já é o hábito, no computador, enfim. Mas para você que quer criar disciplina e o hábito, é importante que você tenha a Bíblia mesmo, por escrito. Eu tenho certeza que isso vai te trazer um apreço maior pela palavra. Eu falo isso por experiência, porque eu já tentei muitas vezes, quando eu estava querendo construir esse hábito, de pegar o celular, de ler no computador. Eu uso muito o computador, edito meus vídeos no computador, de ler pelo computador, abrir o site, biblia.org, né, e tentar ler, mas assim, a telazinha já me puxava para o Instagram, já me levava para o YouTube, o celular já estava aqui do lado, eu já pegava, então eu abandonei para início, né? Hoje eu consigo ler tranquilo, eu consigo tirar aquele momento, até porque eu estudo, eu preciso levar estudo assim na escola bíblica, eu preciso pregar, então às vezes o computador facilita, mas para que aquele momento que você está tendo de leitura, de disciplina da palavra de Deus, né, de intimidade com o Senhor, de devocional, seja de forma mais intensa, mais verdadeira e mais única, um secreto mesmo, pega a Bíblia por escrito, papelzinho mesmo, vai escrevendo, esquece o celular, deixa o celular de canto, né, esse negócio que te distrai, TikTok, Instagram, deixa pra lá, pega a Bíblia mesmo, vai escrevendo e vai criando esse hábito diário, entendeu? Então, a gente passou aqui essas dicas, para mim essas dicas é o que eu queria trazer para vocês. Ter um horário fixo, não depender dos seus sentimentos, ter um objetivo diário de tempo, não é plano de leitura, né, de tantos capítulos por dia, mas de tempo, registrar e escrever o que você está lendo, o que você está vendo ali na hora, e claro, ler a Bíblia.
a Bíblia aqui no papel, tá? Essas dicas eu tenho certeza que se você segui-las por pelo menos 21 dias, que falam que 21 dias é o tempo ideal para você criar um hábito e disciplina de alguma coisa, tenho certeza que isso vai transformar a sua vida de leitura bíblica e você vai criar muito mais apreço pela palavra de Deus, até porque a gente está querendo conhecê-lo. E conhecer a Deus é somente pela sua palavra. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva, compartilhe com alguém, comente, deixe o like também, não se esqueça, e até o próximo vídeo.